Bom dia, hoje quinta-feira, uma quinta-feira abençoada para você e sua família. Hoje à noite nós temos da série de mensagens Arrumando a Bagunça na Minha Vida. É o meu segundo tema e eu não sei o que é que tem gerado bagunça na sua vida, mas nós estamos tratando de alguns temas aqui muito importantes. Às 19h30, presencial e online. Meu desejo é que você esteja presencial. Se não puder, online vale também. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, ativar o sininho, se inscreva nesse canal e para que você possa abençoar e espalhar a palavra de Deus. O meu tema hoje é de um versículo muito conhecido e o tema é: vença o medo para viver o seu milagre. Olha o que diz esse texto. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que interessante. Agora o texto diz o seguinte, Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Mateus, no capítulo 14, verso 28, está escrito isso. Muito provavelmente você já conhece essa passagem. E a pergunta que eu faço é: você teria fé para andar sobre as águas? Eu teria fé? Eu imagino que essa não seja a sua necessidade, né? Mas certamente eu e você temos outras necessidades que precisamos de uma intervenção sobrenatural. Eu tenho desafios como pastor, como líder dessa comunidade, que eu vou precisar de coisas sobrenaturais. Como Pedro conseguiu fazer essa proeza? Ele tinha tanta fé assim? É interessante que no final do texto Jesus afirmou que ele era um homem de pequena fé. Olha que interessante. Pedro, mesmo tendo fé por um período curto de tempo, conseguiu caminhar enquanto ele olhava para Jesus. Mas ele só submergiu quando reparou na força do vento. Quando ele se deu conta do que estava fazendo. E o que ele estava fazendo era algo milagroso. É interessante que, ao mesmo tempo em que observava a circunstância, ele começou a ter uma compreensão seguinte: seu homem natural teve medo, porque ele começou a observar as circunstâncias da vida. Ele tirou os olhos de Jesus. Nós passaremos por muitas situações em nossa vida, em que nós teremos que escolher onde colocaremos os nossos olhos. Não haverá meio termo. É assim, é o tudo ou nada. Então, se você quiser ver o sobrenatural acontecer, terá que escolher o tudo. Que tudo é esse? Terá que olhar somente na direção de Jesus. Porque complicações surgirão, situações se complicarão e tentarão te paralisar. Pedro, naquela ocasião, ele começou bem, mas ele não conseguiu vencer, sabe o quê? O que nos atrapalha foi o que atrapalhou Pedro. A lógica humana que dizia que pessoas não andam sobre as águas, ainda mais com tanto vento. Por isso, ele se perdeu e ele começou a submergir. Mas você pode decidir diferente. Você pode conseguir ir em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Porque o milagre, às vezes, está a poucos passos de você e de mim. É assim. Só que você precisa continuar olhando para o seu alvo. Eu preciso continuar olhando para o meu alvo, que é Jesus, sem desviar a sua atenção. Em termos naturais, na lógica humana, eu acho que eu não deveria nem estar de pé, porque eu não tenho explicação nem porque o meu cérebro funciona, os meus neurônios, o sangue corre nas minhas veias. Qual é essa eletricidade no meu coração que mantém o meu coração batendo? Na lógica humana tem muita coisa que não deveria estar funcionando. Assim é quando nós precisamos da intervenção divina. Pedro, ele foi para o lado da lógica humana e ele falou assim, na lógica humana
O ser humano não foi feito para andar sobre as águas. Na lógica humana, muitas coisas não poderiam acontecer na nossa vida, mas nós tivemos que contar com o sobrenatural. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos em Jesus. Porque quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nós tiramos os olhos da lógica e aí nós vivemos o milagre. Amém? Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, se ela é pequena, se ela é grande. Certa feita um homem chegou para Jesus e ele disse para Jesus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, que o sofrimento é tão grande. Mas mesmo no sofrimento e com a falta de fé dele, ele foi até Jesus. Que nós possamos caminhar até Jesus. Vamos orar. Pai querido e amado, são muitas coisas que tiram os nossos olhos daquilo que nós temos que fixar, no autor e consumador da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso que cuida de todas as coisas. Nos ajuda, Pai, essa manhã de quinta-feira, a entender que de repente nós vamos nos deparar com coisas que na lógica humana nós vamos falar: isso não pode acontecer. De fato não pode acontecer, mas quando existe uma intervenção sobrenatural, tudo pode acontecer, inclusive andarmos sobre as águas. Existem muitas pessoas que necessitam andar sobre as águas fisicamente falando, mas de forma espiritual existem muitos desafios, que nós estamos sobre as águas e no meio de uma tempestade, que nós possamos ficar com os olhos fixos em Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Confie no Senhor e Ele vai cumprir o que precisa ser cumprido na sua vida, independente das circunstâncias. Um abraço. Hoje à noite nós estamos juntos presencial e online e até amanhã.